Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Não É Má Ideia, que hoje começa uma série super especial gravada aqui na Casa de Alessa, uma nova loja de decorações aqui de Porto Alegre, muito bacana, que o canal se identificou bastante, por isso que a gente está aqui. E hoje a gente convidou o Júnior, que é empresário do ramo de vinhos, espumantes, para nos contar como é que funciona esse negócio, porque eu mesma sempre fico em dúvida, qual é a taça ideal para se tomar, para se degustar um vinho tinto? Qual é a taça ideal para um vinho branco e o espumante? Então, o Júnior vai nos ajudar aqui a desmistificar tudo isso, porque afinal de contas nem sempre a gente tem em casa, né, Júnior? Todas as taças. Verdade. E aí, como é que fica? Tem taça ideal mesmo para degustação de um vinho tinto, por exemplo? Na verdade, existe uma regra, né? Como o vinho já vem das antiguidades, então existe uma regra, né? Mas assim, não que tu vá deixar de tomar um vinho por não ter a taça, né? Então a gente entende que, por exemplo, os vinhos tintos, eles são com taças mais bojudas, né? Para quê? Para aflorar o buquê do vinho. O que acontece? Um vinho mais tânico, ele é mais pesado, né? Então, quando tu bota na taça, ele vai harmonizar, o vinho consegue ter harmonização dentro da taça porque ele fica em contato com o ar, né? Então, para o vinho tinto seria uma taça mais bojuda, né, para fazer todo esse processo de harmonização entre o vinho e o oxigênio, né, que chega muitas vezes até a mudar o gosto do vinho, ele consegue fazer toda a harmonização. Por isso a importância também de um decanter, por exemplo, para se usar para o vinho tinto. Perfeitamente. O que a gente diz, né? Que o decanter, ele serve muito para vinho de guarda. Né? O que é o vinho de guarda? O vinho de guarda é um vinho que está muito mais tempo dentro da garrafa, então ele precisa mais tempo para ter essa harmonização e chegar na sua... A gente fala oxigenação. Do contato com o ar, né? Então, assim, o decanter serve para isso e a taça mais bojuda também serve para isso, mas com vinhos mais leves, que ele precisa ter esse tempo com oxigênio, mas não precisa ser tão forte ao nível de tu botar no decanter e deixar lá ele 10, 15, 20, até meia hora. Né? Esse é o tempo ideal, mais ou menos, que eles necessitam. Na verdade, assim, não existe... Ou quanto mais, melhor. Porque assim, a pessoa às vezes abre o vinho, não tem, né, todo esse tempo para esperar. Para te ter uma ideia, nós fizemos um teste, nós fizemos um evento na nossa loja, e aí nós tivemos um teste, nós botamos nosso Merlot. E ele ficou em meia hora, ele ficou decantando em meia hora. O vinho mudou totalmente. Quando a pessoa diz, toma esse vinho, eu tomei esse vinho, não, mas tu trouxe uma garrafa, não, isso aqui é o Merlot de vocês. Né? Então, realmente, foi uma coisa que impressionou bastante. Então, a regra depende muito... Para se degustar o vinho, não tem que ter pressa, viu, gente? Esse é o segredo. O vinho, por si só, já é uma bebida mais formal, né? Então, existe essa questão. Então, a taça ideal do vinho tinto é uma taça, sim, mais bojuda mesmo, mais aberta. Perfeitamente. Essa ainda tem o bocal, né? Ela tem um formato diferenciado, mas também tem aquelas outras mais gordinhas, né? Na verdade, assim, do tinto são várias formas. Tem a mais aberta em cima, tem a mais fechada em cima, que ele concentra, ele sai, ele entra em contato com o ar, mas o contato com o ar fica dentro da taça. Né? Entendi. Por isso que é mais bojudo embaixo e mais fechado em cima. Isso, perfeitamente. Eu estava lendo, enfim, a respeito, mas tem taças específicas para um vinho Bordeaux, para um vinho, enfim, né, para tipos específicos de vinho tinto, né? De uvas. Né? Na verdade, assim, fala em Bordeaux e fala em Borgonha, né? Que são duas regiões bem tradicionais da área de vinho, né? Mas se a gente for analisar hoje, o vinho expandiu mundo afora. Então, tu pega assim, hoje nós temos vinhos australianos que são fechados com tampa de rosca. E as pessoas, vinho com tampa de rosca, né? Então eu digo assim, o mundo do vinho, ele está evoluindo muito rápido. Então, vai chegar ao ponto que eu acredito que a questão de taças também vai mudar. Né? Mas hoje, com certeza, falando atualmente, essas são algumas regras. Né? Aí entrando um pouco na questão do vinho branco, que são taças menores, por quê? Porque o vinho branco, ele tem que ser degustado gelado. Então, se tu botar muito vinho,
Se não tomar logo, ele vai acabar esquentando e aí já não fica tão não gostoso, fica, não fica tão, né? Na verdade, agradável. Assim, tu pode tomar o vinho branco quente também, mas ele é colocado para tomar gelado. E a gente já pode observar também a diferença, né, do vinho tinto e do vinho branco. O tamanho realmente é bem diferente, né? Perfeito. E até existe algumas coisas, né, mas o que a gente diz assim, que tu sai do protocolo, né, que é botar uma pedra de gelo dentro da taça de vinho branco, né? O porquê não? Né? Claro que vai mudar um pouco o gosto do vinho, vai mudar o aroma dele, mas tu vai tomar o vinho sempre numa temperatura da pedra de gelo, né? Que já é uma coisa bem... a gente tem um consumo muito pequeno do vinho branco, mas isso está evoluindo, né? Mas essa questão do gelo, como ela é gelada, daqui a pouco tu pode botar uma pedra de gelo dentro para ficar mais geladinho. Para ficar gelado. Eu tenho amigas que já fazem isso no espumante para que o espumante não fique tão forte, né? E não... Júnior, eu lembrei agora do vinho rosé, por exemplo. Ele é um tipo de vinho... como é que ele fica entre o tinto e o branco? Ou ele seria... A gente apreciaria ele também numa taça de vinho branco? Porque ele é servido gelado muda também. Um pouco a taça, tá? Muda pouca coisa. Mas a questão do vinho rosado, do vinho rosé, é uma coisa bem nova, né? A gente até fala muito da questão das espumantes rosé, que é uma coisa que... Se a gente falar em espumante rosé, nós estamos falando o quê? De 5, 10 anos para trás, né? E agora que a gente está começando em voga muito forte a questão, tem que ser rosé, tem que ser rosé. Claro que é uma espumante diferente, mas eu diria que ela está muito mais vinculada à questão da cor rosa do que propriamente a espumante, né? Então, ela conseguiu harmonizar a cor rosa com a questão da espumante, né? Então, o vinho rosado também, ele é mais ou menos que nem um vinho branco, né? Porque ele vem desse tipo de uva. Então, também teria que ser tomado gelado e a taça é praticamente a mesma taça, né? Bom, e é importante sempre ter, principalmente numa degustação, né, de vinhos, enfim, sempre ter um copinho d'água também para... Entre um vinho e outro, a gente... na verdade, quando a gente vai para uma degustação mesmo, né, o pessoal fala até no cuspidor, né, que existe uma peça que, na verdade, tu degusta o vinho, né, tu toma a água e tu não engole essa água. Tu literalmente faz gargarejo com ela e expurga ela para um próximo vinho, né. Então, tem a peça cuspidor hoje para fazer esse tipo de degustação. Degustações mais formais hoje, praticamente todas fazem esse ritual, né? Para realmente tirar todo o gosto da boca para tomar outro vinho. Né? Todo e qualquer traço de um vinho tinto para ir para um vinho branco, né? Até dentro dos próprios vinhos tintos, né? Porque tu tem vinhos tintos mais pesados, mais leves, né? Até dentro do próprio vinho tinto, né? Tu tem como fazer isso. E quanto à taça para espumante, qual é o grande segredo aí da taça de espumante? A taça de espumante ela tem praticamente um formato único, né? Na verdade ela tá mudando, né? Que nem, por exemplo, nós estávamos falando do gelo, tu comentou, é uma tendência. A gente já está percebendo que cada vez mais está se fazendo taças com bocais mais abertos. Para quê? Para a pedra de gelo caber dentro da taça. Né? Hoje a gente tem na nossa loja, por exemplo, taça de acrílico, sim, para praia, que é uma questão de verão. A gente já tem uma taça chamada modelo 5, que ela vem com um bocal maior, né, para tu botar o gelo dentro, que está virando tendência. Até as espumantes ice, cada vez mais a gente está vendo a questão da espumante ice, né, que é tomar com gelo, enfim. São conceitos que estão sendo criados no mercado do vinho e da espumante, né. Muito bem. Júnior, e para servir um vinho tinto, por exemplo, existe algum segredo na hora de servir a taça? Não, o segredo, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, né? A qualidade do vinho, né? E, se possível, um vinho de guarda, deixar ele decantar um pouco mais, né? Ou até usar o decanto, ou deixar ele, ou abrir ele e sair tomando, né? Na verdade, cada um... que é difícil, cada pessoa tem uma forma de tomar o seu vinho, né? Então não existe uma regra de é assim ou é assado. Cara, tu vai chegar no restaurante, cara, eu quero deixar 30 minutos ele decantando. Tu vai deixar. Não, eu quero tomar agora. Tu vai acabar tomando, entendeu? Então
não tem... Mas ele realmente, a influência com o ar, com o oxigênio, realmente ele altera muitas vezes a qualidade do vinho. Os taninos. Ele altera... É que na verdade é uma harmonização. O vinho é uma harmonização, né? E quando tu abre ele faz a sua última harmonização, que é com o ar, né? Com o oxigênio, porque ele está muito tempo ali dentro da garrafa. Ele está ali. Que é nesse momento, na verdade, que você vai ver realmente como é aquele vinho, né? Perfeitamente. Muito bem. Obrigada, Júnior. Eu que agradeço. Por ter aceitado o nosso convite, vir aqui no Não É Má Ideia. Eu agradeço. Nos dar essa aulinha aqui de como servir o vinho, o espumante. Mas uma coisa legal, né, Maísa, de dizer assim, não é aula, não é... É uma coisa assim, essas informações hoje, isso aqui é bacana o que está acontecendo aqui, porque a gente pode conhecer muito mais o mercado do vinho. O mercado do vinho é muito mais informal do que a gente pensa. A gente que faz do vinho uma questão formal, diz, não, tem muita coisa legal sobre vinho. A gente diz assim, aquelas pessoas que querem conhecer e às vezes tem medo, tem vergonha, não tenha vergonha. Vai, procura. Se tu gosta de um vinho doce, vai tomar um vinho doce. Se tu gosta de um vinho mais caro, vai tomar, mas procure saber mais. Eu acho que o vinho tem muitos paradigmas a ser quebrado em relação ao vinho. O vinho é sim democrático, é isso? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tá bem, Júnior. Obrigada. Obrigado. E para vocês, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. Curta aí o vídeo, inscreva-se no canal. Não é má ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.